Hello everybody, welcome to our English class. I'm teacher Michelle. Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula de inglês. Eu sou a professora Michelle. Hoje nós vamos falar de Simple Present. Simple Present é o presente simples que faz parte do conteúdo Verb Tense, que são os tempos verbais. Hoje nós vamos focar na Affirmative Form, a forma afirmativa. Como que você se comunica positivamente considerando esse tempo verbal ou considerando o tempo presente, ok? Nosso roteiro de hoje, nós vamos fazer uma revisão. Nós já tivemos uma aula anterior que falou sobre os tempos verbais como um todo. Recapitulamos como que os tempos verbais são estruturados dentro da língua inglesa, ou seja, a gente tem vários tipos de presente, vários passados, vários futuros. Então, é interessante que você revise, que você acompanhe os nossos materiais lá no canal do estudante da plataforma Gonçalves Dias para você ir acompanhando todos esses conteúdos, tá bom? Então, hoje nós vamos relembrar, fazer uma revisão do Simple Present Tense, que é essa forma verbal ou esse tempo verbal, o presente simples. Vamos falar do conjugation, como que os verbos são conjugados em língua inglesa. Vocês vão perceber que no inglês a gente não segue aquele mesmo padrão da língua portuguesa, de concordância entre pessoas do discurso e o verbo, que acaba gerando as desinências verbais. No inglês a gente não tem esse aspecto ou essa característica. Então, vocês vão observar isso comigo. Forming affirmative sentence, como é que a gente estrutura a forma afirmativa, como é que nós criamos uma frase afirmativa usando o tempo presente. Vocês também já devem ter percebido que toda vez que a gente fala, que o professor de inglês trabalha tempos verbais, ele volta para essa noção de frase afirmativa, frase interrogativa e frase negativa. E isso acontece justamente porque nós nos pautamos no processo de comunicação. Então, quando você se comunica com alguém, independente da língua, você afirma, você nega, você pergunta. Então, por isso que nós sempre trabalhamos essas três dinâmicas, tá bom? Essas três formas. E, por fim, os usos. Quando é que nós devemos utilizar o presente simples? Por que que a gente sempre fala de uso também? Porque como nós temos mais de um presente, mais de um passado e mais de um futuro, para você saber quando você deve escolher cada um desses tempos verbais, você tem que entender o que que você quer expressar. Para que você utiliza cada um deles? E é assim que você faz as suas escolhas, ok? E, por fim, eu mostro para vocês exercício, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, recapitulando Simple Present, ou recapitulando o presente simples. Simple Present, em alguns livros vocês vão ver Present Simple, que é o presente simples, tá? Os dois indicam a mesma coisa. Is a verb tense in English language. É um tempo verbal da língua inglesa. Da mesma forma que nós temos no português presente do indicativo, em inglês nós temos o simple present. It's one of the most commonly used verb tense. É um dos tempos verbais mais comumente utilizados na língua inglesa, justamente porque nós utilizamos ele na nossa comunicação cotidiana, bom? Ele é equivalente ao presente do indicativo, que é o que eu mencionei na nossa língua portuguesa. O presente simples, em linha geral, é utilizado para descrever ações no tempo presente, ou seja, ações atuais. Tá? Na sequência, it's called simple. Vocês vão perceber que o que diferencia um presente de outro presente é justamente o aspecto, a forma que esse tempo verbal é estruturado. Simple present, que é o presente simples, também tem esse nome simple, justamente porque ele é formado por uma single word, ou uma palavra única, uma palavra individualmente, diferente dos outros presentes, como é o caso present continuous, que é o presente contínuo, é formado por dois verbos. Present perfect, que é o presente perfeito, é formado por dois verbos. O presente perfeito contínuo, o present perfect continuous, que é formado por três verbos. Quando nós falamos de tempos verbais simples, o simple, aí nós estamos falando dessa modalidade de um verbo único, que representa uma ação singular, uma ação individual. Olha os exemplos. Play, jogar ou tocar. Dance, dançar. Study, estudar. Então, são ações representadas por uma única palavra.
em contraste, como eu mencionei, com os outros tempos verbais. Presente progressivo ou presente contínuo, presente perfeito, que eu citei para vocês anteriormente. Olha um exemplo da conjugação verbal. Tá? Como que nós fazemos a conjugação? Pessoas do discurso, que são representadas pelos pronomes I, eu, primeira pessoa do singular, he, she, it, que são as terceiras pessoas do singular, e we, you e they, nós, vós ou vocês, eles ou elas. As pessoas do discurso, primeira, segunda, terceira pessoa. Quando nós vamos conjugar um verbo, nós temos que observar essa questão do agreement. Agreement significa concordância, ou seja, você tem que observar quem pratica a ação para utilizar e conjugar o verbo corretamente. O que vocês vão perceber é que na língua inglesa, quando se fala de presente simples, a única observação que nós temos é para as terceiras pessoas do singular. Quando o sujeito que pratica a ação é ele ou ela no singular, nós vamos ter um acréscimo do S, por exemplo. Então, o caso do verbo correr, to run, correr em inglês. Quando eu faço a conjugação, eu elimino o to e eu mantenho a forma original do verbo. I run, eu corro. We run, nós corremos. They run, eles correm. Então, perceba que o verbo não muda de pessoa para pessoa, como acontece com a língua portuguesa. Então, quando nós vamos fazer a conjugação do verbo em inglês, considerando o tempo presente, nós vamos ter dois casos, ou duas situações que nós vamos observar. A regrinha que eu sigo quando a pessoa do discurso é a primeira pessoa do singular, a segunda pessoa do singular, ou todas as pessoas do plural, e uma regrinha para as terceiras pessoas do singular. Então, vamos ver esses dois casos, tá bom? Então, no primeiro caso, ou na primeira situação, quando quem pratica a ação é a primeira pessoa, a segunda pessoa ou as pessoas do plural. O que eu tenho que fazer para conjugar o verbo? Primeira coisa, remove the infinitive particle. Você remove a partícula de infinitivo. O que é a partícula de infinitivo? É esse to. Vocês já perceberam que toda vez que a gente olha um verbo em inglês que ele não está conjugado, a gente usa esse to na frente? To be é o verbo ser ou estar. To go é o verbo ir. To play é o verbo jogar. Então, se eu quero expressar que a ação não está conjugada em inglês, que ela está na sua forma original, no infinitivo, nós usamos esse to na frente. Então, se eu quero conjugar, ou seja, fazer a concordância entre pessoa do discurso e o verbo, eu elimino o to. Esse é o primeiro passo, ok? O segundo é simplesmente repetir o verbo na sua forma original, sem o to, que eu acabei de eliminar o to. Então, olha só, o verbo to speak, que é falar. I speak English. Eu falo inglês. O que eu fiz para conjugar esse verbo? Eu eliminei o to e eu repeti ele na sua forma básica, na sua forma original, sem o indicador de infinitivo. O verbo to sell, que é vender. You sell clothes. Você vende roupas. É um outro exemplo. Tirei o infinitivo, repeti o verbo. O verbo to leave, que é o verbo partir. We leave school at 6 p.m. Nós partimos da escola, nós deixamos a escola às 6 da tarde. Então, também é um exemplo de ação realizada no tempo presente. No caso do verbo jogar, to play, they play soccer. Eles jogam futebol. Ou elas jogam futebol. Eliminei o to e repeti o verbo. Ok? Então, pessoal, quando se fala de conjugar verbo em inglês no presente simples, a grande parte da conjugação é essa. Elimina o infinitivo, repete o verbo na sua forma básica. Aqui, eu poderia ter outros sujeitos. Ao invés de eu falo inglês, poderia ser você fala inglês. You speak English. E o verbo ia ficar do mesmo jeito, tá bom? No caso das terceiras pessoas do singular, nós vamos fazer a mesma coisa. Então, a gente retira o infinitivo, que é retirar o to. Nós repetimos o verbo na sua forma básica ou na sua forma original. E, além disso, nós fazemos mais um passo. O passo é
acrescenta S no final do verbo. S em inglês, quando se fala de verbos, acrescentar um S no final de um verbo não indica plural, tá? É justamente o contrário. O S serve para indicar que aquela pessoa que realizou a ação é a terceira pessoa do singular, ele ou ela. Então, a regra geral, sempre que você tem um verbo conjugado na terceira pessoa do singular no presente, é acrescentar S no final. Além da regra geral, nós temos dois casos especiais. Verbos que terminam em CH, SH, X, O, Z ou S, você acrescenta ES. E no caso dos verbos terminados em Y, precedido de uma consoante, você troca o Y pelo I para depois acrescentar o ES. Tá? Ou seja, nós temos três regrinhas adicionais para a terceira pessoa. Regra geral, acrescenta o S. Os outros dois casos são esses casos especiais aqui. Vamos ver exemplo para demonstrar isso? Olha os mesmos verbos que nós vimos anteriormente. Ó. O verbo falar, vender, partir ou deixar e o verbo jogar. He speaks Portuguese. Tem um S no final do verbo. Diferente do exemplo anterior. I speak English. Eu falo inglês, tá? Então, nesse caso, ele fala português. Outro exemplo. She sells shoes. Ela vende sapatos. S no final, porque quem pratica a ação é ela. Outro exemplo. He leaves home at 8 a.m. Ele deixa a casa dele às 8 da manhã. Ele parte da sua casa às 8 da manhã. She plays basketball. Ela joga basquete ou ela joga basquetebol. Tá? Plays é o verbo com S. Lives é o verbo com S, porque quem pratica as ações são a terceira pessoa do singular. Olha os casos especiais. O verbo watch, que é assistir, termina com CH. Então, fica she watches series. Ela assiste séries. No exemplo de baixo, o verbo to go é um verbo que termina em O. He goes to the supermarket. Ele vai para o supermercado. ES, porque o verbo termina em O. E quem praticou a ação foi a terceira pessoa. E a nossa última regrinha, verbo que termina em Y precedido de consoante. It cries. It cries, chora, ele ou ela chora. Pode ser o bebê, pode ser o cachorro, quando ou antes de dormir. Tá? E no exemplo de baixo, she studies administration. Ela estuda administração. Okay? Então, percebam que essas regrinhas só acontecem para as terceiras pessoas do singular. E aí, nós temos três verbos que fogem, ou dois verbos e uma categoria de verbo que fogem dessas regrinhas ou desse padrão. São os verbos to be e o verbo to have e os verbos modais, ou verbos auxiliares que expressam algum tipo de ideia, possibilidade, obrigação, sugestão e etc. O verbo to be, quando é conjugado, por ele ser um verbo irregular, a conjugação dele não segue aquelas regrinhas. Então, o verbo to be fica am, are, is. Vocês já viram isso aqui comigo. O verbo to have, que é o verbo ter, fica have ou has, para as terceiras pessoas do singular. E os verbos modais, eles são sempre invariáveis. Ele fica sempre do mesmo jeito para todas as pessoas. Eu posso. I can. Você pode. You can. Ele pode. He can. Não tem S, tá bom? Seguimos no caso das sentenças afirmativas. Como que eu monto uma frase quando eu tenho o objetivo de me posicionar positivamente em algum tipo de comunicação? A estrutura segue um padrão que vocês também já viram várias vezes na língua inglesa. A frase afirmativa sempre começa pelo sujeito, o verbo que segue esse sujeito é um verbo conjugado. No nosso caso, que nós estamos falando de presente simples, o verbo vai ser conjugado no tempo presente, seguindo as regrinhas que eu apresentei, e um objeto, ou o complemento da oração. Objeto, a gente está fazendo referência à questão sintática. Um objeto direto ou um objeto indireto. Olha exemplo. I walk in the park. Eu caminho no parque. Sujeito, verbo, complemento.
No exemplo de baixo, eu tenho o mesmo verbo, o verbo caminhar ou andar. Perceba que nesse caso ele tem um S porque o sujeito mudou. Quem pratica a ação aqui é ela, terceira pessoa. She walks her dog. Ela caminha o seu cachorro, ela anda com o seu cachorro, ela leva o seu cachorro para passear. Tá? Então, são exemplos em que eu tenho a demonstração da ação considerando a conjugação adequada. No exemplo de cima, só repete o verbo. No exemplo de baixo, acrescenta um S para fazer a concordância com a terceira pessoa do singular. No caso, os usos do presente simples, nós vamos utilizar o presente simples toda vez que nós quisermos expressar certas ideias. Por exemplo, show repetition, demonstrar repetição. Habit ou routine, que é quando você quer demonstrar uma rotina ou um hábito. Ou, por exemplo, generalization. Generalization é uma generalização, é quando você pega um conceito e você aplica esse conceito para todo um grupo ou toda uma categoria. Tá? Menos comum, mas também possível, você pode usar o presente simples para falar de uma ação futura. Quando essa ação futura está agendada, quando você tem uma expectativa. Então, por exemplo, são 8 horas da manhã. Quando for 5 da tarde, você tem uma consulta de dentista. Então, você pode dizer, eu vou ao dentista às 8, às 5, num horário diferente, num horário que ainda vai acontecer, ou seja, um futuro esperado. Nesse caso, você pode usar o presente também. Vamos ver exemplo? Primeira situação. Fatos ou verdades universais. Verdades universais são coisas que não mudam ao longo do tempo. Exemplo. Pessoas precisam de oxigênio para sobreviver. O verbo precisar e esse fato das pessoas necessitarem do oxigênio é algo que acontecia no passado, acontece atualmente e vai continuar acontecendo. É uma necessidade do ser humano. Outro exemplo. It snows in the winter in USA. Neva no inverno dos Estados Unidos. É um fato, é algo que toda estação de ano, quando você chega em determinado período, isso acontece. Outra situação, a Terra gira em torno do Sol. Outro exemplo de fato ou verdade universal. O uso mais comum do presente simples é para expressar hábitos, ações repetitivas, ações que fazem parte da rotina de um indivíduo. I get up early every morning. Eu acordo cedo toda manhã. É um hábito, é uma rotina desse sujeito. He likes chocolate. Ele gosta de chocolate. We eat bread in breakfast. Nós comemos pão no café da manhã. Outra situação que também está associado com essa ideia do hábito são as ações que têm pouca previsão de mudança ou ações que podem ser consideradas como permanentes. Se eu digo, ela mora em São Luís, a não ser que ocorra uma mudança dela sair desse município para ir para outro, é uma situação que permanece do mesmo jeito. A mesma situação, eu trabalho em uma escola pública. É uma situação que, a não ser que aconteça uma alteração, você mantém um status permanente. E você odeia cogumelos. Se você odeia ou se você gosta de alguma coisa, essas preferências também são difíceis de serem modificadas. E também se usa o presente simples para falar de ações instantâneas ou para contar a história. Ação instantânea é, por exemplo, uma narração de um evento. Ele pega a bola, corre pela ala, marca o gol. Tá? Então, você tem um passo a passo de um evento que está acontecendo no presente. E para contar a história, Hank é um vaqueiro, ele mora em uma fazenda, ele tem um cavalo chamado Ginger. Então, você vê uma progressão de eventos. Tá? E, por fim, como eu mencionei anteriormente, nós temos o caso das ações que são esperadas para acontecer em um futuro próximo. A aula termina meio-dia, o filme começa em 30 minutos, os pais dela chegam amanhã. Então, você percebe esse tipo de situação. No caso dos exercícios, é sempre observando a concordância entre sujeito e o verbo. Nesse caso, eu tenho o sujeito she, que está contextualizado em uma frase, e eu tenho a observação do verbo to pursue, que é perseguir, buscar alguma coisa. O que nós vimos na nossa regrinha? Se o sujeito é terceira pessoa do singular, o verbo recebe uma terminação.
S no final, ok? Pessoal, nessa aula de hoje nós falamos de simple present, que é o presente simples, com o foco na forma afirmativa. Nós encerramos por aqui, até a próxima e bye bye!